noite a todos. Boa noite. Tá dando para ouvir bem atrás aí? Tá legal? Não precisa do microfone não? A gente está muito feliz, né, de voltar a casa mais uma vez. E hoje pedi desculpa a vocês, vou ter que usar uma cola aqui, porque o Pedro me pegou de surpresa ontem à tarde, depois de 6 horas da tarde. Não tive tempo de estudar muito, então a gente vai fazer uma palestra na terça-feira para o evento da Praça Florida. Então o tema é o tema da praça. Eu não achei legal eu hoje vir aqui falar um tema da praça, sendo que vai ter uma pessoa que vai falar o mesmo tema. Então eu tive que me virar, buscar um tema ao qual a gente já conversou lá na antiga sede nossa, lá, né, no Barraco Espírita, igual diz o Pedro. E a gente vai falar sobre uma passagem do Evangelho da mulher com fluxo de sangue, né? Das barreiras que essa mulher fez para vencer todas as suas dificuldades, todos aqueles preconceitos que existiam à época da lei do povo hebreu, para ela conseguir a cura dela. E a gente vai focar no Evangelho de Lucas. Essa passagem está no Evangelho de Lucas, no de João e no de Mateus, né? A gente vai focar no Evangelho de Lucas porque ele tem um pedacinho que vai tratar de uma coisa que a gente quer dar uma conversada, dar uma esclarecida. Porque nesses dias de internet, de Facebook, de WhatsApp, as pessoas começam a compartilhar coisas sem ter a noção do que estão compartilhando. E a gente viu semana passada pessoas compartilhando um trecho do Antigo Testamento no qual Deus dizia que ia castigar a Síria, né? Existem traduções do Antigo Testamento em que está lá: eu, o Senhor dos Exércitos, castigarei a Síria, que aquele povo passará fome, terá muita dificuldade. Então as pessoas veem aquilo, principalmente aqueles mais fanáticos, que não tem muita informação, vão lá, postam isso dizendo: tá vendo? A palavra de Deus é verdadeira, que a gente tem que seguir. Isso é muito perigoso, porque a gente tem que conhecer do que a gente está falando. Porque a época do Antigo Testamento em que foi escrito aquilo, o país Síria não existia, era a região de Damasco, que depois foi se chamar Síria. Então aquela passagem não é atual, não foi dita nem escrita para esses acontecimentos agora. Então as pessoas vão lá, né, publicam isso. Então é só um exemplo para a gente ver que a gente tem que ter cuidado com tudo que está contido na Bíblia, com tudo que está contido no Evangelho, e tirar a espiritualidade por trás da letra, porque a letra mata e o espírito vivifica, como dizia Paulo. Então é preciso que a gente tome cuidado com essas coisas. E nós espíritas, né, que nos dizemos cristãos, que queremos balizar a nossa conduta, a nossa doutrina pelo Evangelho principalmente, é obrigação nossa conhecer um pouco dessas parábolas, mergulhar a fundo desses ensinamentos e tirar, né, o espírito da letra mesmo. O que aquilo está querendo me dizer hoje? O que eu posso tirar daquele ensinamento para a minha vida hoje? Então é de suma importância que a gente sempre esteja estudando o Evangelho, né? As pessoas que chegam à casa espírita, eu acho que elas se sentem até um pouco estranhas. Por quê? A casa espírita, né, é fenômeno, é aparição de espírito, é comunicação entre os mundos. Aí chega aqui e vai assistir palestra, Evangelho, Livro dos Espíritos. Aí o Livro dos Espíritos, uma pergunta lá, qual é a resposta daquela pergunta? Evangelho. Aí a pessoa, eu acho que esses caras são mais evangélicos do que os evangélicos de verdade. Então é preciso que a gente passe para as pessoas o porquê disso. Por que existem as leis? Né? Se o Evangelho são as leis morais, as leis com as quais eu tenho que seguir um roteiro, com as leis com as quais eu tenho que viver, né? Então eu tenho que estudar. Então ela é o fundamento da nossa doutrina, porque a nossa doutrina é apoiada em cima da caridade, é apoiada em cima do amor em ação. Então é necessário que a gente estude o Evangelho. E esse estudo que a gente vai conversar hoje, ele é um estudo baseado numa palestra do Haroldo Dutra Dias, que é uma pessoa que eu gosto muito. Eu não tenho a capacidade que ele tem de falar, nem de conhecimento, né? Que dirá eu, um dia, quem sabe, daqui uns 3.000 encarnações, mas a gente vai tentar passar do nosso jeito. E para começar, eu vou ler a passagem lá em Lucas, rapidinho, para a gente começar a nossa conversa.
coisa depois. O Pedro me botou numa enrascada. Como é a parábola? Né? Existia uma mulher que tinha um fluxo de sangue que já durava 12 anos. E essa mulher gastou todos os seus haveres, ou seja, gastou todas as suas economias, todo o seu dinheiro para tentar se curar desse fluxo de sangue. E não conseguiu. Né? Ficou numa ruína, ficou quebrada, ficou numa situação muito difícil. E o que ela faz? Vencendo todas as barreiras, vencendo todo o preconceito da época, ela se aproxima no meio da multidão, escondidinha, né? Coberta com um capuz, vai lá em Jesus e toca. Isso é muito importante quando Lucas destaca isso no texto dele. Ela toca na orla da veste de Jesus. Quando isso acontece, Jesus para e pergunta para os seus apóstolos: alguém me tocou? Quem foi que me tocou? Aí o Pedro, né, que ele é aquele cara mais extrovertido, né, eu imagino que o nome Pedro, né, pessoas extrovertidas, pessoas que gostam de brincar, não deve ser à toa, né? Ele, mestre, a gente está no meio de uma multidão, está todo mundo amontoado, todo mundo se acotovelando. E se eu venho perguntar quem tocou, muita gente está te tocando. Olha a fala de Jesus: alguém me tocou, porque sinto que de mim saiu virtude. E a mulher, vendo que não poderia mais ficar oculta, se aproxima tremendo de Jesus, perto de Jesus, e fala: mestre, eu o toquei. Bendita sejas tu, porque a tua fé te curou. Então, essa cura que Jesus manifesta nessa parábola, nessa história, se ela fosse nos dias de hoje, né, se Jesus chega hoje e cura uma mulher com fluxo de sangue de 12 anos, a gente ia entender isso de uma forma diferente, de uma forma, de um contexto bem diferente, cultural e histórico. Mas a época de Jesus, pela lei hebraica, a mulher que estivesse durante o período menstrual, ela era considerada um ser imundo, impuro. Isso é uma lei, tá? Hebraica. Agora eu vou ler. Isso está lá em Levítico, no capítulo 15, versículo 19. Olha só o que diz: mas a mulher, quando tiver fluxo, e o seu fluxo de sangue estiver na sua carne, estará 7 dias na sua separação, e qualquer que a tocar será imundo até a tarde. E tudo aquilo sobre o que ela se deitar durante a sua separação será imundo. E tudo sobre o que se assentar será imundo. E qualquer que tocar a sua cama lavará os seus vestidos e se banhará com água e será imundo até a tarde. E qualquer que tocar alguma coisa sobre o que ela tivesse assentado lavará os seus vestidos, se banhará com água e será imundo até a tarde. E se também alguma coisa estiver sobre a cama ou sobre o vaso em que ela se assentou, se alguém a tocar, será imundo até a tarde. Ou seja, se ela tocasse nesse livro, botasse em cima da cama, alguém viesse tocar no livro, estava imundo, porque ela estava no período menstrual. Mas era só até a tarde. Até a tarde. Minha irmã aqui está me ajudando, só até a tarde. Então, isso era no período menstrual. Voltando para o contexto da mulher da parábola, da história, ela tinha um fluxo de sangue de 12 anos. Vocês imaginam isso? Se a mulher que estava menstruada era imunda, imagina uma mulher que estava 12 anos passando por um problema de hemorragia. A vida dessa mulher devia ser uma vida muito solitária. Pelo que está escrito no Levítico aqui, os parentes não falavam com ela, evitavam o contato, não ficavam no mesmo ambiente que ela, ou seja, ela deveria se sentir a criatura mais infeliz do mundo. E devia se perguntar: o que pecado que eu cometi para ter essa aprovação na minha vida? Mas ela, apesar disso tudo, ela usa todos os mecanismos que a misericórdia divina nos dá e faz a virada, vai até Jesus, vencendo toda a hipocrisia, todo o preconceito. Por quê? A mulher que estivesse no período menstrual e tocasse essa pessoa, era punida pela lei hebraica. Era punida, não tinha só a coisa da pessoa ficar imunda, ela ainda era punida. Então ela tinha que se aproximar de Jesus de uma maneira, né, sorrateira, escondidinha. Ninguém podia reconhecê-la. E vocês imaginam uma mulher, né, com esse tamanha imundice
que ela carregava há 12 anos, todo mundo da redondeza conhecia. Então, a tarefa que ela executa para ir até Jesus é uma tarefa difícil, corajosa, dispendiosa e, acima de tudo, desesperada. Quantos de nós, às vezes, dos nossos problemas, do nosso cotidiano, não tomamos situações extremas devido a um problema que a gente carrega há muito tempo? Devido a uma dificuldade que faz a gente se sentir parado, estagnado nessa encarnação. Quantos de nós faz? Quantos de nós? É aí que vem a doutrina consoladora e nos explica que são exatamente essas dificuldades, esses problemas, que são a mola que nos empurram nessa jornada evolutiva. Às vezes é uma doença, às vezes é uma perda de um ente querido, às vezes é uma dificuldade financeira, N coisas, que vai ser a mola, que vai ser aquela propulsão que vai nos levar a situações para resolver o problema. Né? É a chamada fé em ação. Não mais aquela fé passiva, de ficar esperando, de ficar clamando, sem se esforçar, sem fazer a sua parte, sem fazer o seu trabalho. Voltando àquela mulher, né? Quando acontecia isso, quando uma pessoa ficava imunda, tinha até uma cerimônia, né, para fazer a pessoa ficar legal de novo, né, tirar aquela imundície. Ele tinha que ir no sacerdote, esse ia tomar 2 passarinhos ou 2 pombos, né? Ele sacrificava esses passarinhos, jogava lá numa bacia, aí depois desse ritual, você estava purificado. Então, né, olha só como é que era difícil essa situação dessa mulher. E o que chama atenção no Evangelho de Lucas, que é diferente da de Marcos e de João, de Mateus e de João, é que ele diz que ela tocou na orla do vestido, né? Isso tem um significado muito importante nessa parábola. Daí a gente tem que estudar para compreender tudo que está escrito, tirar o espírito da letra. Na época, né, na época do povo hebreu, naquelas leis que eles viviam, era um imposto que os homens andassem lá no final das suas vestes, dos seus vestidos, da sua túnica, uma orla bordada com uma fita azul. E para que servia isso? É uma lei, tá, gente? Isso aqui está lá em Números, capítulo 37. A lei acerca das bordas dos vestidos. Né? Aí tem aquela linguagem figurativa como se Deus estivesse falando para o povo, dando uma ordem a Moisés. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes que nas bordas dos seus vestidos façam franjas pelas suas gerações, e nas franjas das bordas porão um cordão azul. E nas franjas vos estará, para que vejais e vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor, e os façais, e não seguireis após o vosso coração, nem após os vossos olhos, após os quais andai adulterando, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos, e os façais, e santos sejais a vosso Deus. Ou seja, o significado daquela borda era para quê? Toda vez que a gente olhasse para aquela borda azul, a gente lembrar que a gente tinha que cumprir as leis. E essa mulher, ela toca na orla, nesse local exato, por quê? Ela estava se sentindo abandonada. Ela estava vivendo fora das leis divinas. Por quê? Ela se considerava uma pecadora muito grande. Então, quando ela toca na orla, simbolicamente falando, ela está se aproximando, ela está reatando os seus laços com a lei. Olha só que bacana isso. Olha só que ensinamento. Né? Todos nós só vamos evoluir, só vamos ter crescimento espiritual, só vamos ser felizes quando a gente anda no caminho reto das leis. Porque existem 2 formas de a gente viver. A gente pode viver segundo as nossas leis próprias, ou pode seguir com as leis de Deus.
Quando eu vivo de acordo com as leis que eu crio para mim mesmo, quando eu acredito mais em mim do que na providência divina, eu estou indo por um caminho perigoso. Por um caminho muito perigoso. Porque a gente vê pessoas que fazem as suas leis. Quando eu vivo sob o domínio das leis próprias, o que interessa é o que vai ser bom para mim. Para mim. Ao contrário da lei divina. Quando eu ando de acordo com a lei divina, que é a lei do amor, da caridade, eu não posso fazer tudo de bom só para mim. Por quê? Porque a lei de amor tem que ser bom para todo mundo. Então eu tenho que jogar aquele jogo, como muito bem disse seu Rui, na quarta-feira na reunião, eu tenho que jogar sempre o jogo do ganha-ganha. Eu tenho que ganhar, o meu irmão também tem que ganhar. Por quê? Porque eu não sou a melhor coisa da criação. Eu sou apenas mais um filho de Deus. Eu sou apenas mais uma peça desse tabuleiro. Quando eu vivo pelas minhas leis, eu quero para mim. Para mim. Se está ruim para o meu irmão, André, mas Deus permite isso? Sim, Deus permite isso. Claro que Ele permite. Ele nos dá o livre-arbítrio. Ele faz com que aprendamos os nossos próprios passos. Ele nos dá a oportunidade do aprendizado nesse planeta ainda de provas e expiações, exatamente assim, provando, experimentando, fazendo o que nós quisermos. Porém, como dizia Paulo, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E toda vez que eu vivo sob regência das leis próprias, que eu quero tudo para mim primeiro, isso tem um nome. Qual o nome disso? Egoísmo. É o câncer da humanidade. Um dos cânceres da humanidade. Porque tem outra coisa que vem junto quando eu vivo com lei própria. Orgulho. O que é o orgulho? O orgulho é eu sou o melhor. É a minha opinião é que vale. Eu tenho esse conhecimento, então eu sei mais do que todo mundo que está aqui perante esse assunto. E o egoísmo, tudo para mim. Esse é o grande problema da nossa humanidade. Esse é o grande problema do mundo no passar de provas e expiações para mundo de regeneração. Quando todos, a grande maioria de nós espíritos, começarmos a viver de acordo com as leis divinas, o planeta passa para mundo de regeneração. Porque o amor, a caridade, o amar ao próximo como a si mesmo, será uma realidade nas nossas vidas. Então essa mulher, ela faz tudo isso porque ela estava se sentindo abandonada, ela estava se sentindo perdendo vida. Por que perdendo vida? O povo hebreu, a vida estava no sangue. A vida estava no sangue. Então quando você perde muito sangue, você está perdendo vida. Ela estava se sentindo abandonada, ela estava se sentindo do lado de fora, uma pessoa que não tem condições de conviver com as outras. Quantos de nós, em determinados momentos do nosso caminho, dessa nossa jornada evolutiva, não nos sentimos assim? Quantos de nós, após uma perda, após uma desilusão, seja qual for, não se sente perdendo vida? Vivendo, mas aquela coisa que, será que não tem nada mais? Será que nada bom mais vai acontecer? Será que eu tenho que passar por isso tudo mesmo? Será que isso tudo que eu estou fazendo tem algum sentido? Será que alguém de nós já passou por isso? Já passamos? Os acordados, por favor, respondam. Alguém já passou? Os encarnados acordados podem responder. Alguém já passou? Vocês podem notar que todas as vezes, quando a gente faz um balanço, quando a gente faz uma reflexão íntima, quando a gente faz aquela análise que Santo Agostinho nos recomendava, sempre, né? Da gente deitar a cabeça no travesseiro à noite e ver o que a gente tinha produzido durante o dia, se tinha maltratado alguém, se tinha cometido algum erro, se tinha tido algum desvio de conduta, né? Que a gente corrigisse. Quantos de nós já não pensamos nisso? Já não nos sentimos
Estávamos perdendo vida. Então Cristo veio e disse: eu vim para vos dar vida, e vida em abundância. Mas quando ele diz isso, não é porque ele veio trazer para a gente. As pessoas confundem muito isso. As pessoas têm o hábito de pensar que Jesus veio resolver os nossos problemas. Não, ele não veio resolver os nossos problemas. Ele veio nos ensinar como nós mesmos podemos resolver os nossos problemas. Ele é aquele cara, aquele pescador fera que tem todo o grupo de pescaria. Ele veio ensinar a pescar, mas ele não pega o peixe para ninguém. Então, quando ele diz que ele veio dar vida e vida em abundância, ele veio exemplificar para a gente a lei do amor, para que todos nós voltássemos, reatássemos os laços sagrados com o divino, com as leis. Com as leis. Para que a gente deixasse o orgulho, o egoísmo um pouco de lado, lutasse contra essas mazelas que ainda carregamos dentro do nosso espírito. Para quê? Para a gente fazer a volta para as leis do Pai. Para quando a gente andar na rua, a gente olhar para a borda azul do nosso vestido, ou seja, para a gente olhar para as nossas imperfeições. E opa, isso está errado. Eu não posso fazer para ninguém o que eu não quero que faça para mim. E eu não posso julgar ninguém por estar fazendo errado, porque eu também já fiz, ou eu também cometo o mesmo erro ainda. Talvez não com tamanha intensidade, mas ainda cometo. Então essa mulher faz isso, faz essa jornada oposta. Ela chegou no fundo do poço. Aí o que ela faz? Ela moveu forças interiores, energia, uma palavra que Jesus chamava de fé. Fé. Uma fé raciocinada. Uma fé em que eu tenho que fazer a minha parte. Em que eu tenho que me ligar a essas leis novamente. Que eu tenho que orar e vigiar. Que eu tenho que me transformar numa pessoa que não quer mais viver com leis próprias. E sim, de acordo com a lei divina. Uma comparação que o Haroldo faz que é muito bacana. Quem vive pelas leis próprias é como se fosse um automóvel andando numa estrada a 150 km por hora. Anda muito rápido, some de vista. Só que tem um problema. Esse carro, apesar de estar andando a 150 km por hora, o único combustível que ela tem é o que está no tanque. Vai andar muito, mas só que tem uma hora que esse combustível vai acabar e o carro vai parar. Ao contrário daquele ser ou daquele carro que anda a 30, 40, 50, 60 por hora. Anda bem devagarzinho. Porém, o combustível do tanque é constantemente reabastecido. O que significa isso? Vocês já viram aquelas pessoas, não vamos aqui citar nome, né? Vamos falar do que está acontecendo no estado do Rio de Janeiro hoje, das pessoas que foram presas. Já viram pessoas que se destacavam muito? Ah, que eu sou o melhor. Ah, que eu ganho mais dinheiro. Ah, que eu sou super poderoso. Ah, que eu tenho 5 mil, 6 mil, 7 mil, 10 mil pessoas trabalhando para mim. Que eu quero mais, que eu quero ser o homem mais rico do mundo. Aonde que está hoje? Cadê? Cadê aquele poder todo? Cadê o dinheiro? Cadê a confiança, a força que ele tinha em si próprio quando ele quis fazer tudo perante suas leis? Não importa o próximo, importa eu. Eu é que tenho que ser o mais rico, eu é que tenho que ser o mais famoso, eu que tenho que ser o mais poderoso. Quantos caíram nessa cilada? Mas aquele que vem devagarzinho, que não acredita só em si próprio, não há problema nenhum em acreditar em si próprio. Devemos acreditar, até porque senão a gente não realiza. Porém, a confiança maior tem que estar na providência divina. Quando nós temos confiança em nós, mas confiamos mais na providência divina, nós vamos cair 1000 vezes e vamos nos erguer 1000 vezes de novo. Não interessa quantas vezes esse combustível vai ser constantemente reabastecido. Que combustível é esse? É o amor, é a ajuda do mundo espiritual, são as inspirações que você recebe e vão abrindo portas,
São aquelas coisas que você considera impossíveis de se resolver e no outro dia você levanta com a solução e pensa assim, meu Deus, como eu não vi que era tão fácil de resolver isso. Às vezes a solução do problema está na sua mão e você não enxerga, porque você está vivendo perante leis próprias. Quando você se abre para o divino, parece que é tirado uma venda dos nossos olhos. As coisas ficam mais fáceis de se resolver. Então essa mulher executa isso, esse milagre, né? Porque se a gente pegar a parte simbólica, o que está querendo nos ensinar essa parte desse reatamento com a lei divina, a cura dela foi uma cura física. Mas o ensinamento por detrás dessa cura física é um ensinamento muito espiritual. Muito para a nossa próxima vida, para o lado de lá. Para a gente ter a consciência de que a gente pode fazer essa mudança sempre. De que a gente não pode mais andar exclusivamente achando que a minha vida tem que ser prioridade em detrimento da vida do próximo. Às vezes a gente se pega, né? Mas pô, fulano consegue, pô, fulano realizou, pô, fulano conseguiu, fulano está fazendo isso, fulano está se destacando. Mas se você olhar esse fulano a fundo, tirando algumas exceções, você vai ver que ele não está caminhando sozinho. Quando ele está caminhando sozinho, ele pode até conseguir, vai conseguir. Mas lá na frente o combustível acaba e o sofrimento é grande. A carne, quando encarnamos, né, os espíritos costumam dizer que a gente entra numa espécie de cegueira, né, numa espécie de sonolência. A gente dorme para as questões do espírito. É tão gostoso essa carne, né, quentinha, macia, né, a gente gosta de ir lá comer, né, centro de mesa, então nem se fala aqui, é centro de mesa. A gente acaba a reunião aqui, vai lá para a mesa da cantina e ó, né, saboreia aquela coisa toda. É tão gostoso estar encarnado. É tão gostoso a gente vivenciar essas experiências de um passeio, de um lazer e de tudo aquilo que a misericórdia divina nos dá como ferramenta para que a gente use para o nosso crescimento, mas visando o quê? O mundo espiritual. O problema é que na grande maioria das vezes a gente usa todas essas ferramentas achando que é só agora. Ah, mas nós somos espíritos, a gente sabe que tem... Sabe? Saber é uma coisa, ter convicção é outra completamente diferente. E quando essa mulher, com esse fluxo de sangue, toma a decisão de fazer esse reatamento com as leis divinas, ela vai lá com convicção. Eu vou lá e vou tocar. Eu vou lá e vou tocar. E no final Jesus até elogia. Minha filha, vai em paz. A tua fé te salvou. Olha só que diferença. Olha só que quebra de paradigma. Ah, Jesus morreu na cruz para nos salvar. Não, não. Ali ele deu um exemplo de humildade, de igualdade. De que somos iguais perante a criação. Mas ele não fez aquilo para nos salvar. O esforço é de cada um de nós. Tem que ser. Porque senão que mérito eu teria? Ah, Jesus, meu mestre, meu pai, estou aqui, faço o que tu quiser que eu faça, tal. Ah, estou salvo, vou lá. Que mérito tem isso, gente? Quando nossos filhos chegam para ele, quero esse brinquedo, quero esse celular, quero, aí tu vai dar. Que mérito que tem isso? Aí ele pega o celular, passa um mês, sai outro lá, agora eu quero aquele lá. Agora, se o seu filho começar a trabalhar, ganhar o seu salarinho, aquele salário nosso do Brasil, muito bom, chegar no fim do mês, ir lá na lojinha e comprar o celular dela, eu quero ver se daqui 3 meses ela vai querer trocar. Eu quero ver. Então é isso, é trabalho, é mérito, é esforço, muito esforço, muito. E essa mulher nos dá esse exemplo. Às vezes a gente está sofrendo, mas a gente não se move. A gente não põe a nossa fé em exercício. O Haroldo conta outra história, né? Que tinha isso lá na Bahia, né? Uma pessoa viajando pela Bahia, aí parou no posto de gasolina, pediu o cara para abastecer o carro e foi no banheiro. Quando ele estava passando para ir no banheiro, ele viu um cachorro deitado no chão chorando. Um choro triste, aquela coisa. Ele olhou aquilo, ficou comovido e foi no banheiro, tal, foi, lavou o rosto, voltou. Quando ele voltou de novo, o cachorro está lá, aquele choro, ele ficou incomodado com aquilo, chegou para o frentista, mas por que esse cachorro está chorando? Aí o frentista, não, ele está chorando
Porque ele está deitado em cima de um prego. Mas como assim? Por que ele não se levanta? Não, ele não se levanta porque está doendo para ele chorar. Mas não está doendo ainda para ele levantar. O cachorro era baiano. Mas muitos de nós agimos assim. Muitos de nós agimos assim. Estamos sofrendo, estamos passando por dificuldade, estamos numa relação danada, mas a gente não se levanta. A gente acha que ficar lá chorando, pedindo a providência divina, fazendo promessa, lendo horóscopo, lendo livro de autoajuda, vai resolver o problema. Não vai. Não vai, a gente tem que levantar. A gente tem que reunir forças e fazer a nossa parte, fazer o nosso trabalho. E esse é o grande exemplo que essa mulher nos deixa. É um exemplo fantástico de que, primeiro, ela se resignou. Eu sou uma pessoa pecadora? Sou. Estou sofrendo? Estou. Gastei todo o meu dinheiro para tentar me curar? Gastei. Mas e agora? Agora eu tenho que fazer a viagem inversa. Agora eu tenho que resgatar. Agora eu tenho que correr atrás do meu prejuízo. E fazer esse trabalho com vontade. E fazer esse trabalho usando toda a força que nós temos. E que muitas das vezes fica guardado lá no nosso íntimo. E a gente deixa causar tudo na última hora. Não, a gente pode fazer isso antes. A gente pode fazer esse trabalho com consciência. Consciente daquilo que a gente está querendo. Consciente daquilo que a gente pode fazer e deve fazer. E como eu disse lá atrás, né? Quando a gente entra na carne, a gente fica com esse sonozinho gostoso da carne, né? Quando a gente parece que a gente está dormindo em vida, né? E a gente vê muitas pessoas na rua, nos ambientes de trabalho, nas redes sociais, que parece que está dormindo, está vivendo, mas está dormindo. Aí quando desperta lá no mundo espiritual, aí já é um pouquinho tarde. Aí você perdeu sua encarnação, se complicou ainda mais com outros débitos. Então é preciso que a gente faça isso agora, hoje, ontem. Use o exemplo dessa mulher para a nossa vida. Aí vocês vão dizer, puxa, é bonito esse discurso, né? É bonito mesmo, é linda a história. É fácil, muito difícil. Quando a gente vê na parábola ela indo até Jesus, Jesus está ali servindo de um simbolismo ali, né? Mostrando o exemplo das leis divinas, porque ele exemplificou essas leis, viveu totalmente de acordo com essas leis. Então ele é o símbolo disso, né? Quando ela vai até Jesus, isso significa que nós também temos que ir até Jesus. Mas Jesus não está aqui. Não, ele não está aqui encarnado, mas ele está aqui o tempo todo em espírito. Coisa bacana quando a gente vê pessoas como o Divaldo, que fala que quando está com um problema muito sério, que ele senta na cadeira, Jesus, meu irmão, senta aqui que o negócio está feio. É assim. Intimidade. Aí ele fala, quando o problema está muito feio mesmo, aí eu viro para Deus, né? Aí eu não posso mandar Deus sentar, eu viro para o céu. Meu Pai, eu preciso de ajuda. E deve ser assim. Parece que é humor, parece que é uma coisa para descontrair, mas é sério. É sério. Eu já comentei em outras situações, a gente está se distanciando desse contato com o divino. Não, agora é hora de cada vez mais se aproximar. Gente, a gente está dentro de uma filosofia, de uma doutrina, de uma religião, de uma ciência, que nos tira todos os véus de mistério, de alegoria. Quando a gente vê essas palestras, esses estudos do Evangelho do Haroldo e de tantos outros, parece que é pego um farol desses que ficam naquelas ilhas, né? Para iluminar o caminho de navio. Parece que um farol daquele vem na nossa direção e ilumina toda a nossa jornada. Então a gente tem todos os recursos, todas as ferramentas. A espiritualidade está ali ao nosso lado, quase que nos carregando no colo. O nosso espírito protetor, o nosso anjo da guarda, está o tempo todo querendo tirar a gente de cilada. Mas a gente não dá ouvido. Por quê? Porque estamos vivendo apenas com confiança em nós mesmos. Porque a gente acha que resolve tudo sempre. A gente acha que sozinhos
A gente consegue. Consegue, até determinado ponto você consegue. Chega um ponto que você não consegue mais. Porque está lá nas leis que nós somos seres gregários. Somos seres que têm que viver perante uma lei de sociedade. E é dentro dessa sociedade, né, como se fôssemos aqueles porcos espinhos, que chega o inverno, tem que todo mundo dormir junto, porque não está frio, tem que se aquecer. Você imagina aqueles bichos com aqueles espinhos desse tamanho assim, tendo que um encostar no outro para dormir. É a gente. É a gente. É a gente com o patrão, é a gente com a sogra, que eu gosto muito de falar da sogra. É a gente com nossos cunhados. É a gente com as nossas esposas, com nossos maridos. É isso. É um cutucando o outro. É um provocando o outro. E nessas provocações, nesses diálogos, quando é diálogo, mesmo que saia uma discórdia na hora, mesmo que saia uma briga, eu tenho certeza que todos nós, quando colocamos as nossas cabecinhas no travesseiro à noite e a gente faz o nosso balanço, em que a consciência vem ficar ali beliscando a gente, errei. Agora eu vou fazer assim. Agora eu vou me modificar. Agora eu vou me transformar. Já passou da hora. A gente se sente assim ou não? Ou é só o pessoal do castelo? Eu me sinto todo dia. Parece que todo dia, parece que eu sou mais imperfeito do que eu era. Por quê? Porque você começa a se cobrar. Isso não pode ser uma obsessão, gente. Mas a gente se cobrar é muito importante. Porque se a gente não se cobrar, a gente não faz esse trabalho. Se a gente não se cobrar, a gente não começa a tirar as nossas imperfeições e a gente vai ficando distante da lei divina. Porque são justamente as nossas imperfeições morais que nos afastam das leis. É o orgulho, o egoísmo, é o medo, é a ganância, é a pão-durice, é a fofoca e por aí vai. Por aí vai. Todos esses vícios, todas essas imperfeições vão nos tirando do caminho reto. Então, quando essa mulher nos mostra, né, essa passagem, quando ela vence todos esses obstáculos, vocês imaginam quando o texto diz, quando ela chegou perto de Jesus, ela está tremendo. Por que ela estava tremendo? Ela estava com medo que Jesus a repreendesse, porque ela tocou nele e ele tinha ficado impuro, ou seja, tinha tornado o puro impuro. Impossível. Mas na cabeça dela, ela tinha feito isso. Apesar de todo o esforço, apesar de tudo aquilo que ela já tinha conseguido, do resultado da sua cura física, ela se aproxima de Jesus com medo. E é aí que a gente cai às vezes. Isso é outra lição. Às vezes a gente já está recebendo o resultado, às vezes a gente já está melhorando, às vezes a gente já está conseguindo evoluir, tirando uma imperfeição que a gente tem, e a gente começa a ficar com medo. Né? A espiritualidade nos diz que às vezes a gente parece criança espiritual. Que criança que é assim, já viu criança quando começa a andar? Ela vai numa confiança, ela pega uma reta e vai. O primeiro tombo que ela levar, na próxima ela já vai querer segurar, aí cai de novo, levanta. Assim somos nós. Então o medo, né, que é o pai de todas as imperfeições, o medo é pai do orgulho, o medo é pai do egoísmo, o medo é pai da ganância. Por que às vezes eu sou egoísta? Porque eu tenho sensação que vai faltar alguma coisa para mim. Isso é o instinto de conservação da espécie, é o instinto que a gente tem, é o medo que nos mantém vivos em excesso. Tudo que a gente tem em excesso na nossa vida nos prejudica. E o medo é uma delas. O medo em excesso ele produz egoísmo, orgulho e todas essas imperfeições. Medo de passar privação. Então eu tenho que juntar todo o dinheiro, não posso gastar nada. Não vou viajar porque eu vou gastar dinheiro, eu posso ficar sem dinheiro semana que vem. Não vou abrir esse negócio, porque se eu abrir esse negócio eu vou gastar todas as minhas economias, e se não der certo? Aí você não produz, aí você não alavanca o seu crescimento. Porque todos nós estamos aqui para superar barreiras, para sermos felizes o tanto que conseguirmos nessa vida. O mais importante
esse ensinamento do Evangelho nos mostra, sem passarmos por cima de ninguém. Então, quando a gente está assim, né, quando a gente está produzindo, quando a gente está trabalhando, quando a gente está começando a ver resultados, existem duas formas da providência divina responder para a gente. É aí que está o problema. E é aí que muitas das vezes a gente não compreende. A providência divina pode dizer sim, o seu projeto vai dar certo, e ela pode dizer também não. E às vezes, na grande maioria das vezes, a gente não dá conta do não de Deus. A gente não dá conta. Né? A gente se sente lá o cocô do cavalo do bandido, como eu dizia antigamente. Mas por que comigo não deu certo? Por que eu sou agricultor, lavrei a terra, usei o melhor adubo, escolhi as melhores sementes, plantei na época certa, irriguei da maneira certa, tratei as pragas, tratei aquela horta, aquela produção como se fosse a coisa mais importante da minha vida. Isso vai me dar garantia de eu ter uma boa colheita? Não vai. Não vai. Pode estar lá quase na hora de eu colher. Aí vem a providência divina, não é a hora de você colher. Se vira, se eu estou usando esse exemplo que o Marco está aqui, depois vocês conversem com ele como ficou a região lá onde ele morava, lá onde o pai dele mora, depois da chuva de sábado. Pergunta aí para ele se alguma daquelas plantações lá ficou inteira depois dessa tragédia que ocorreu semana passada. É o não de Deus. Então a gente pode fazer tudo certo e dar errado. Pode. Por quê? Porque Deus está treinando a gente para maiores e melhores realizações. Talvez aquela realização que você estava querendo, essa colheita espetacular, nessa hora não vai ser boa para o teu desenvolvimento espiritual. Talvez você fosse ganhar muito dinheiro, usar esse dinheiro de forma errada, talvez você ia ficar muito orgulhoso. Eu tenho a melhor colheita do ano. A minha produção foi a melhor de todas. Me engrandecer, perder o foco, ao invés de eu usar aquele resultado positivo para o meu crescimento espiritual, eu vou usar aquele resultado positivo para uma coisa negativa. Agora pode acontecer o contrário. Você pode fazer tudo isso, fazer a plantação direita, escolher semente, irrigar, e no final você tem uma excelente colheita. É como se Deus, como se a providência divina dissesse para você: você está no caminho certo. Eu estou te treinando para maiores realizações. Segue em frente. E isso acontece com várias pessoas, mas tem mérito, tem trabalho, merecimento. A gente faz isso, a gente busca essas ferramentas, e o mais importante, a gente sabe lidar com esses reveses que a vida nos apresenta de vez em quando. Porque não adianta, gente, é mundo de provas e expiações. Vamos ter dificuldade. Vamos ter dificuldade. Nós ainda temos a síndrome da grama do vizinho. Sempre achamos que a grama do vizinho é mais verde do que a nossa. Ou seja, sempre achamos que a vida do vizinho é melhor do que a nossa. Olha, gente, não é. Não existe vida perfeita. Às vezes não tem dificuldade financeira, mas tem doença. Às vezes não tem doença nem dificuldade financeira, mas tem desavença em família. Às vezes não tem desavença em família, não tem dificuldade financeira, não tem doença, mas tem a perda do ente querido. Às vezes não perdeu o ente querido, não tem doença, mas tem uma dificuldade financeira tremenda. Às vezes tem tudo isso ou nada disso, mas tem uma harmonia familiar, que é o mais importante de tudo. E a gente não enxerga. Quando a gente usa essa poderosa arma que a providência divina nos dá, que é a nossa família, que é aquele cadinho onde você tem aqueles débitos mais profundos para resgatar, quando você supera isso e ama aquela família,
Quando você usa aquela família para o teu crescimento espiritual, você supera todas essas outras dificuldades. Não vai importar condição financeira, saúde não vai importar muito, perda de ente querido você vai superar, porque você vai entender que todos nós estamos nesse contexto de indas e vindas. E quando eu tenho harmonia familiar, eu tenho a certeza, a convicção, eu sinto na pele que eu não estou sozinho. É muito triste você ver famílias abastadas em que o pai ou a mãe, idoso, doente, fica dentro de uma casa enorme com a ajuda de funcionários remunerados. E os filhos vivendo em ostentação, com conquistas que são, na grande maioria das vezes, fruto do esforço dos pais, não dão atenção nenhuma para os pais. Isso é muito triste. Isso é muito triste. E nós, que estamos vivendo já com um olhar diferenciado, nós que adentramos por esse conhecimento da doutrina espírita e que nos propomos a andar de olhos abertos, essa tem que ser a nossa condição, a nossa proposta, a nossa ideia, é andar já vislumbrando a luz. Nós temos que fazer o papel dos filhos que não fazem, nós temos que fazer o papel das instituições que não fazem. Como é que chama isso mesmo? Esqueci o nome. Como é que chama isso? Como é que chama esse trabalho? Quando eu faço isso, o que eu estou fazendo? Caridade. Jesus já nos ensinou. Como é que eu vou separar os bodes das cabras lá no dia, né, do julgamento final? Como é que vai ser feita essa separação? Como? Alguém sabe me dizer? Ele vira e diz assim: tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, tive frio e me vestiste. Então, toda vez que fizeres a um desses pequeninos em meu nome, é a mim que estás fazendo. Ou seja, caridade, amor. Viver isso em movimento, em ação, todos os dias. Por mais imperfeito que às vezes possa estarmos nos sentindo. Estarmos sentindo. Toda vez eu falo isso, vou falar de novo hoje. Quando temos sentimento de culpa, quando nos sentimos inferiores, essa é uma ferramenta das mais eficazes para a obsessão espiritual. O sentimento de culpa é a porta mais eficaz para a obsessão espiritual. E todos somos obsidiados. Agora, com que grau? Até que ponto me deixa envolver? Isso vai depender do quanto eu sou caridoso, fraterno, amoroso, com quanto eu estou buscando me reatar com as leis divinas. Isso é uma coisa muito séria. Isso é uma coisa muito séria. Não é mais eu vir para cá e ficar falando para vocês 1 hora, 2 horas. Não é o pastor ir lá no palanque e fazer aquela preleção linda. Não é o padre cantar aquelas músicas bacanas e no final fazer aquele sermão que todo mundo fica comovido. Não. É tirar essa parte e a parte da prática da caridade, do amor e de tudo aquilo que a gente está aprendendo nesses livros. E que a gente deve sempre exemplificar na possibilidade das nossas forças. Quando Kardec perguntou lá no Livro dos Espíritos o que fazer, o que a gente tem que fazer para resistir à atração do mal, qual é a resposta? A gente tem que tentar domar as nossas más inclinações. Nos esforçar em domar as nossas más inclinações. Ele não diz para a gente vencer, não. Ele diz para a gente se esforçar. Ou seja, para a gente trabalhar, para a gente suar, para a gente dar tudo de nós que a gente tem ali de bem que a gente conseguiu já juntar, de tudo aquilo que a gente angariou durante todas essas encarnações que vivemos, e botar em ação, botar em prática. A gente lutar contra as nossas imperfeições. Todo dia, trabalho constante. Para que a gente não seja cometido de uma pena, de uma prova, de uma expiação tão difícil na próxima vida.
para a gente ter um trabalho de qualidade. Então, meus irmãos, a reflexão que eu queria passar para vocês hoje seria essa. Lembrar que estamos, nossa casa, né, estamos numa luta, né, para conseguir a nossa sede própria. Né, desculpe invadir esse nosso tema de hoje, mas eu tenho que comentar isso, não consigo deixar de comentar. Né? A nossa casa é uma casa diferente. Tá? A gente faz palestra em várias casas. A gente vai em casas que tem 200 pessoas na reunião, a gente vai em casa que tem 50, a gente vai em casa que tem 20, a gente vai em casa que tem 5. Tempos atrás eu dei palestra para 3 pessoas. Uma casa imensa, um patrimônio material enorme. Mas e o material humano, gente? Essa conversa de que, nós somos 10 encarnados, mas tem 100 desencarnados. Os desencarnados estão lá no papel deles, gente. Então, quando a gente vem com a reunião de trabalhadores, igual a gente veio na quarta-feira, para discutir a possível compra da nossa sede, que a gente está lutando já desde lá do Barraco Espírita, e a gente vê a casa cheia, igual eu cheguei aqui, tinha o quê? 40 e poucas pessoas? 50 pessoas? Tu vai fazer palestra para 3. Então, assim, eu fico muito feliz de participar de uma casa dessa, vocês estão de parabéns, todos vocês, até aqueles que não vieram, porque às vezes não vieram porque não puderam, ou porque não foram avisados, entendeu? Mas sintam-se dentro desse trabalho, porque vocês fazem parte disso. Se hoje estamos buscando uma sede própria, se hoje algumas portas estão se abrindo, é fruto do trabalho de todos nós. Não é só da espiritualidade não, que muita gente acha, mas a espiritualidade está ajudando. Ela está ajudando porque ela está encontrando material para ajudar, ferramentas, que são quem? Quem são essas ferramentas? Somos nós. E isso é um ensinamento que vale lá para fora também. Aqui dentro funciona, mas funciona no nosso ambiente de trabalho, funciona quando a gente faz uma caridade, funciona como o pessoal da casa, puxando o saco um pouquinho aqui de novo, faz a visita no SOC no Natal. No Natal, já comentei isso aqui. Eu ainda não tenho desprendimento para fazer isso. Então, quando eu vejo aquilo, eu falo, eu tenho que fazer isso um dia. Às vezes eu sou até meio repetitivo com essas coisas, mas tem hora que a gente tem que ser repetitivo porque as pessoas não enxergam isso. Eu não enxergo. Enxergo, mas não, entendeu? Olho, mas não enxergo. Não tenho olhos de ver isso ainda. Então, a casa está de parabéns. Que essa doutrina ao qual a gente que a gente coloca à disposição para trabalhar, para estudar, para colaborar de alguma forma, porque todos nós podemos colaborar. Se não for de um jeito, é de outro. É ajudando, é varrendo, é fazendo café, é lendo uma página de abertura, é dirigindo uma reunião, é lavando banheiro, é fazendo mutirão de manutenção da casa. Gente, todo esse trabalho é importantíssimo, porque ali a gente vai estreitando laços com essa família que somos. Então, assim, eu fico muito feliz de pertencer a esse grupo, de estar inserido nesse grupo, e eu faço um convite a todos, participem, porque nós precisamos de todos vocês. Todos vocês são muito importantes nessa caminhada. Todos. Vocês que estão aqui, que são visitantes, quem veio hoje, quem é de outras casas. Esse trabalho é o trabalho do Cristo. Uma pessoa me emocionou muito na quarta-feira, não vou falar o nome, vou falar só a primeira letra. Rui. Não porque está ajudando, não é isso. É como ela se propôs a ajudar e como ela colocou isso. Trabalho do Cristo. Essa deve ser a meta para todos nós. Esse deve ser o roteiro de nossas vidas. Quando a gente fala assim, eu estou no trabalho do Cristo, eu estou meio reatando de novo as leis divinas. Porque se eu estou fazendo o trabalho do Cristo, eu tenho que começar a andar de acordo com os passos dele, pelo menos imitando um pouquinho daquilo que eu consigo. Carregando ainda minhas imperfeições, as minhas dificuldades, mas já andando no caminho dele. Porque essa é a proposta. Essa é a proposta. Tá bom, gente? Então, muito obrigado. Fiquem com Deus. Obrigado por me aturar essa 1 hora e pouco. E qualquer coisa pode reclamar com o Pedrão, que a culpa é dele, porque me pegou ontem, 6 horas da tarde, para fazer essa conversa com vocês. Tá bom? Boa noite. Obrigado,